Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso. E nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de entrar na Sua presença, de Te adorar, de louvar e de agradecer. Fala conosco, Pai, e que possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Que a Tua palavra venha encher o nosso coração do Teu amor, da Tua misericórdia, e que possamos sim, mais uma vez, Te adorar, Te engrandecer, porque queremos fazer o que o Senhor espera, queremos realizar a Sua vontade, e que o Senhor possa falar conosco essa noite. Nós agradecemos, Jesus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Limpa o nosso coração daquilo que não Te agrada e que possamos entrar na Sua presença com ações de graça, de Te louvar e Te engrandecer. Fala conosco, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor e que o Senhor venha abençoar a todos que estarão comigo nessa live, porque queremos Te adorar, Pai, queremos Te engrandecer, Te exaltar. Fala conosco, Pai, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Que o poder de Deus venha sobre nós e que nós possamos meditar pelo Teu Espírito, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. O que nós pedimos e agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estar com vocês, de poder adorar a esse Deus que nós professamos, que nós acreditamos, que nós confiamos. Agradeço muito a sua participação, a sua fidelidade, de você estar comigo, para nós podermos adorar a Deus e aprender um pouquinho do que o Senhor tem para nós. Que a palavra de Deus se torne real na nossa vida e que Ele seja reflexo da nossa graça, que nós tanto desfrutamos, a graça de Jesus. Essa graça está acessível a todos nós. Está acessível sobre a sua vida também, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que em nome de Jesus nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Eu agradeço a fidelidade, você que é de São José, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Sorocaba. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de ir até o seu lar e levar uma palavra de consolo e uma palavra de esperança também, para que nós possamos, nesses momentos e dias difíceis, estarmos sempre na presença de Deus. Muito obrigado mesmo pela tua fidelidade, pelo teu companheirismo e por me dar a oportunidade de levar essa palavra até a sua vida e a sua casa. Hoje eu queria compartilhar com você uma palavra de Deus. Se você tem a Bíblia aí, ou tiver alguém perto de você, convide a ler junto com você a Bíblia, para que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Eu sempre desafio os irmãos a lerem junto comigo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre nos orienta, sempre nos dá um norte de aprender a vontade de Deus e o que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem é graça, é amor, é misericórdia, mas Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Por isso é importante sempre ler a palavra do Senhor, meditar nela, orar a Jesus e poder pedir a Ele que a graça de Jesus venha sobre todos nós. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Se você olhar antes é Jeremias, depois Lamentações. Aqui mostra um momento importante de Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, Lamentações, profeta maior Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21. Eu queria compartilhar essa palavra com você, com o título dessa mensagem, essa noite, de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21 até o 32, que o título, o tema que eu tirei dessa mensagem hoje, que eu queria compartilhar com você, meu querido e minha querida, chama-se Trazendo a Memória.
trazendo a memória. Até você procurar aí a palavra de Deus, aí o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu queria que você colocasse aí nos comentários o pedido de oração que você tem para que no final dessa live nós possamos orar ao Senhor, entregar ao altar de Deus esses pedidos e que o Senhor venha, com a graça dele, a misericórdia dele, trazer a resposta que tanto pedimos e tanto clamamos. Então coloca aí nos comentários para que no final nós possamos ler em nome de Jesus esses pedidos e orar por eles também. No livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, com o tema Trazendo a Memória, eu queria compartilhar com você, ler junto com você, o capítulo 3, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor, de Lamentações de Jeremias. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são todas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma, o que os buscam. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se, solitário, e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dá a sua face aos que ferem. Furta-se de afronta. Pois o Senhor não se rejeita para todo sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Amém, meu irmão? Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 32. O tema para essa reflexão dessa noite é trazendo a memória. Se você ler esse texto, se você conseguir ler os 5 capítulos de Lamentações de Jeremias, você vai ver que são versos, poesia, são ações acrósticas, poesias acrósticas, que nos ensinam alguma coisa. E essa coisa é para a nossa vida, para nós vivermos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Aqui, para você entender, vou trazer mais ou menos o pano de fundo, contexto de Lamentações. No livro de Jeremias, os seus 52 capítulos, mostra os momentos difíceis que Jeremias está enfrentando. São momentos que o Reino do Norte já havia sucumbido, aproximadamente quase 70 anos, para a Síria. E agora, se você olhar o livro de Jeremias, numa parte do livro, ele já começa a mostrar que agora, ele sinaliza que Lamentações de Jeremias, aqui Jerusalém já havia caído para os babilônicos. Ou seja, Judá agora sucumbiu. Estavam sendo levados cativos, ou seja, a maioria já estava cativos, aqueles que não morreram nessa afronta com a Babilônia. E Nabucodonosor leva cativos todos os homens, mulheres, líderes religiosos, sacerdotes, reis, príncipes, para que Babilônia mostrasse o seu poder. E ali todos estavam cativos. Para Jeremias, há uma conotação na tradição falando que Jeremias era chamado o profeta chorão. Por quê? Porque ele abria o coração com facilidade. Ele clamava, ele chorava. E no livro de Jeremias fala que tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul já estava cativo, seja pela Síria, seja por babilônicos. E agora ele está num momento de crise. E ele foi deixado ali em Jerusalém para que ele pudesse curtir a solidão e ao mesmo tempo curtir seu pranto.
É interessante que o livro de Lamentações de Jeremias mostra que ele está num lugar importante, que futuramente, só para você ver o contexto do livro de Lamentações de Jeremias, ele está num monte, em uma caverna chamado, que possivelmente depois, a tradição diz isso, que esse lugar que ele está escrevendo, aqui Lamentações, no livro de Jeremias, ele está aqui futuramente, é uma gruta que é um monte, em cima de um monte, e nesse monte é chamado Gólgota, que a tradição diz que Jesus foi crucificado nesse monte. E nós percebemos esse momento difícil da vida de Jeremias. Ele está fazendo poesia, está chorando, está clamando a Deus, ao mesmo tempo recordando do seu passado, recordando da sua vida, recordando do seu povo, mas agora Jerusalém está destruída. Jerusalém foi saqueada pelos babilônicos. Eu imagino ele olhando para as ruínas de Jerusalém e tentando buscar trazer de volta a esperança. E ele trabalha no coração e na mente. Quem Deus é? Quem Deus sempre foi? Se você olhar o capítulo 1 do livro das Lamentações de Jeremias, você vai ver ele dizendo sobre o povo que foi cativo. Ali ele expressa, começando o seu livro de Lamentações, quem é que estava sendo cativos. Ou seja, quem os babilônicos levaram e quais foram os que levaram. E aqui nesse capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 32, aqui Jeremias tenta trazer à memória aquilo que vai dar esperança. Se você olhar no versículo 21, ele fala: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele traz a memória para dar a ele a esperança do futuro. Da mesma forma, essa memória que trouxe esperança para Jeremias é uma esperança que Jeremias tem a certeza que o amor de Deus jamais cessa. O amor de Deus jamais acaba. O amor de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque a misericórdia é um fruto do amor. Jeremias tem certeza que o amor de Deus é um amor que não tem começo e não tem fim. É um amor eterno. E um amor que nos ensina, nos dias que nós estamos vivendo, que nós precisamos nos apegar a esse amor e trazer à memória essa misericórdia. Trazer à memória esse amor que não tem fim. É tão claro isso, que ele escreve Lamentações de uma gruta embaixo de um monte chamado Gólgota, que futuramente, quando Jeremias escreve, ele tinha esperança que um dia nós estaríamos desfrutando o amor de verdade, esse amor ágape que se consome em um homem na cruz do Calvário. Quando você estiver com o teu coração triste, quando você estiver com o teu coração abatido, quando você olhar por todas as circunstâncias que estamos vivendo e sentir a falta da esperança, a falta de continuar, eu quero dizer a você, se apegue no amor e na misericórdia de Jesus. Se apegue nesse Deus, porque às vezes essas coisas que estamos vivendo nos confundem, nós ficamos confusos. Nossa mente acaba viajando e achando que tudo está acabando, que nós não conseguimos, estamos consumindo pela desgraça, pelo nervosismo.
Porque a própria palavra diz que o amor se esfriaria, de um ser humano não querer saber de outro ser humano, do amor estar longe. Isso não está longe dos nossos dias atuais. As pessoas se apegam mais na política, se apegam mais na vacina, se apegam mais em tantas coisas. E nós ficamos confusos. Aí vem uma palavra que nem essa, de Lamentações, de um profeta conhecido pela história chamado o profeta chorão. Porque ele tem uma facilidade de abrir o coração e de mostrar os seus sentimentos. Ele também estava confuso. Ele também estava triste, porque a nação a qual ele pertencia foi levada cativa. Uma nação que adorava o Deus vivo. Uma nação que engrandecia a Deus, que fazia sacrifícios a Jesus. Mas Deus não poupou essa nação, porque a nação se desviou do princípio original. O princípio de um Deus que queria um povo separado, um povo que deveria buscar a Deus, um povo que poderia fazer sacrifícios a Jesus, a esse Deus soberano, mas a nação se desviou do princípio original. Da mesma forma, nós ficamos confusos, porque o povo está com desesperança. Não tem mais esperança. Não tem mais amor para dividir. Não desfruta da misericórdia, porque estão confusos e não acreditam. E eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, esta noite de quarta-feira, trazer uma palavra de esperança para você. Uma palavra que vai mostrar nesse texto de Lamentações capítulo 3, que nos ensina, a partir do versículo 21, que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos encoraja, aquilo que nos impulsiona a saber que essa pandemia não é o fim. Convido você a domingo estar comigo adorando a Deus, porque eu tenho uma palavra para você, e essa palavra que eu quero trabalhar com você neste domingo às 9h30 da manhã, convido a todos a estarem comigo, estarei lá na igreja, louvando a Deus e trazendo uma mensagem ao Senhor. Essa mensagem que vai encorajar você. Quais são as notícias de hoje? Quais são as notícias que estamos vivendo? E eu queria falar 4 verdades a você, com base no texto de Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 21. 4 verdades que quando você estiver confuso, você tem que trazer à memória e lembrar-se disso que nós vamos compartilhar essa noite. Uma verdade que não tem fim. Uma verdade que persiste. Uma verdade que ainda é real nos dias atuais. Não foi simplesmente na época de Jeremias. Jeremias trouxe essas lamentações para nos impulsionar hoje a trazer a memória, quando nós estamos confusos, e entender que precisamos lembrar que Deus ainda vive nesse Deus soberano. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, essa noite, está no versículo 22, de Lamentações capítulo 3. Olha o que diz o versículo 22 de Lamentações capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que eu aprendo com isso? Você pode perguntar, Orlando, o que eu posso aprender nesse Lamentações capítulo 3, do versículo 22? É que a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, meu irmão, é que quando eu estiver confuso, eu preciso trazer a memória e lembrar que Deus é misericordioso e compassivo. Quando nós entendemos que as misericórdias do Senhor se renovam, são a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia de Deus ainda é viva. Sabe o que nós merecemos? Nós, eu e você. O inferno. Mas Jesus,
lá no Calvário, trouxe para todos nós, dizendo, com os braços abertos, que a misericórdia dele ainda nos dá uma chance de passarmos por crises, de passarmos por momentos difíceis, por termos a certeza que Deus é vivo, que Deus ainda nos dá a chance de, no momento de confusão, na mente e no coração, resgatar essa misericórdia e entender como Jeremias lá na sua lamentação, dizendo, olha, o Senhor tem uma coisa para todos nós, essa misericórdia que o Senhor traz é a chance que nós temos de nós não sermos consumidos pelo pecado, de nós não sermos consumidos pela pandemia, de nós não sermos consumidos pelos momentos difíceis. Por isso, nesse versículo 22, eu quero dizer para você, a misericórdia está sobre nós, porque Deus ainda nos está dando a chance de desfrutar esse momento da misericórdia dele. Ainda o povo tem chance de se converter dos seus maus caminhos, de poder voltar ao início e poder adorar a Deus ainda hoje, de poder buscar a Deus ainda hoje. Essas misericórdias de Deus nos dá a chance de entender que Ele é longânimo, que Ele ainda não deu a palavra final, porque Apocalipse diz que Ele é o alfa, o início, e Ele é o ômega, o fim. E a palavra final de Deus não foi dada. Isso é causa da misericórdia. Isso é a causa de nós entendermos que Ele ainda é vivo, que Ele ainda nos dá esperança, que Ele ainda nos incentiva a entender que a misericórdia dEle ainda é viva, que a misericórdia dEle ainda é real. E eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, que esses dias que estamos vivendo, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a misericórdia é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, com base em Lamentações capítulo 3, versículo 22. Segunda coisa que eu aprendo também aqui em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 21, lá no versículo 23, diz assim: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe o que quer dizer isso? Que a misericórdia de Deus se renova todo dia, porque Deus é fiel. Sabe o que eu aprendo aqui? A segunda coisa é que quando eu estiver confuso, eu preciso trazer à memória uma lembrança clara que a fidelidade de Deus é muito, mas muito grande. Deus é fiel. Ele renova todo dia a fidelidade. Ele renova todo dia. Eu vou trazer um paralelo para você entender. Se uma página do meu livro da história se concretizou coisas ruins que eu fiz, ou que aconteceram, ou consequências que vieram por escolhas erradas minhas, eu passo o dia, e quando eu durmo, no dia seguinte, eu tenho, ao levantar, uma nova página zerada para eu ter uma nova escolha. E essas escolhas devem ser coisas que mostram a fidelidade de Deus e as misericórdias que se renovam. Do mesmo modo que cada novo dia traz o sol. E o homem, ao olhar lá no alto do monte, nós devemos sentir a esperança que o ar traz. E essa esperança ainda continua viva, porque a fidelidade de Deus é real. Essa pandemia não é o fim. Pelo contrário, essa pandemia é a chance que nós temos de provar a fidelidade de Deus, de ser renovada pelo raio de sol, porque eu posso ter uma noite difícil, porque o dia foi sofrido. As lágrimas vão correr, mas no dia seguinte eu vou acordar na alegria da manhã, olhando para o sol
e pela grande fidelidade de Deus de me dar mais uma chance, mais um mover de Deus, mais a fidelidade do Senhor, para que eu possa renovar o fruto da aliança e o fruto da fidelidade eterna de Jesus. Traga a sua memória quando você estiver confuso e não saber o que pensar. Eu quero dizer a você, pense na fidelidade da misericórdia, porque a fidelidade da misericórdia é muito, mas muito grande. E um ser humano não consegue desfrutar essa misericórdia porque ele não é misericordioso. Eu não sou, você não é. Mas a fidelidade de Deus se renova a cada manhã por causa da misericórdia. Eu preciso trazer à minha memória isso. Jeremias tinha certeza que ao escrever por poesia Lamentações, capítulo 3, ele está dizendo agora para todos nós, no versículo 23, que novas são cada manhã, grande é a fidelidade desse Deus. E nós precisamos desfrutar e trazer isso para a nossa vida. Se você estiver confuso, estiver perdendo a esperança, não pare por aí. Traga aqui, ó. Traga aqui, ó. Traz a memória aqueles dias que Deus fez coisas grandes na sua vida e Ele pode continuar fazendo. Basta você crer nisso que eu estou dizendo. Você crê nisso que eu estou falando a você? A pandemia tem tirado a nossa esperança. A pandemia tem tirado da nossa mente. A pandemia tem tirado do nosso coração essa fidelidade de Deus, onde nós estamos confusos, estamos com medo, não queremos entender que Deus ainda é misericordioso e está nos dando chance a cada dia. Aqui nas Lamentações de Jeremias, ele está abrindo, rasgando o seu ser, a sua mente, o seu coração, sabendo que Deus, outrora lá atrás, foi grande com Jerusalém. É tão interessante que Jeremias é contemporâneo de Daniel. E Daniel orava virando lá cativo, olhando para onde ficava Jerusalém. Porque todos sabiam que em Jerusalém estava o templo. E em Jerusalém estava o habitat de Deus. E se Deus habitava nesse lugar, é porque ali tinha história. Ali tinha fidelidade. Mesmo se o povo que se desviou estava cativo, ainda no coração de Jeremias, ele tinha certeza que Deus ainda era fiel. Eu quero dizer a você, meu irmão, a pandemia traz confusão de mente, traz dúvida no coração, tira a nossa esperança. Mas eu quero dizer a você, confie em Deus e na fidelidade dele, porque ele ainda é vivo hoje. O Espírito Santo de Deus está em você. E você pode conquistar, pode vencer, pode passar por crises, mas nada vai impedir de você desfrutar dessa fidelidade. Terceira coisa que eu aprendo no texto de Lamentações de Jeremias, que eu queria compartilhar com você, que se a primeira coisa que eu aprendo é a misericórdia de Deus, a segunda coisa eu entendo e aprendo que a fidelidade de Deus é grande. A terceira coisa mostra para mim no versículo 24, que relata assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha o que diz no versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Olha o que Jeremias está dizendo para mim e para você. Você pode se perguntar o que eu aprendo aqui, Orlando, no versículo 24 e versículo 25. É quando eu estiver confuso, eu preciso trazer a memória e lembrar da bondade de Deus, pois ela é a nossa esperança. A minha porção é o Senhor. A minha porção, diz a minha alma, digo a mim mesmo, o Senhor é que me resta. E é por isso que eu tenho esperança. Sabe o que é esperança?
Esperança é um plus na fé. A esperança quer mostrar para todos nós que Deus é bom, que Deus é fiel. É tão interessante que ele entende que Deus enviou um maná. Deus deu água ao povo que estava perdido no deserto. Deus fez durar as roupas. Deus fez durar as sandálias. Deus não deixou o povo passar frio. Deus não deixou o povo passar sede. Deus não deixou o povo passar fome por causa da bondade de Deus. E Deus ainda continua sendo bom. Quando ele diz que o Senhor é porção do seu povo na vida e na morte, no tempo que o Senhor tem para nós, é hoje. Deus ainda continua sendo bom hoje. Deus é a nossa esperança hoje. Deus é bom na nossa vida, não importa o que estamos vivendo. Quando você estiver num momento de crise, adore a Deus. Louve essa bondade. Busque essa esperança. Porque hoje pode estar mal. Hoje está difícil a minha conta financeira, a minha conta no banco. Hoje está difícil a minha vida financeira. Hoje está difícil a minha caminhada. Parece que está tudo sucumbindo. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, não é o fim. Traz à memória isso aí. Quando você estiver confuso e com medo, não é errado ter medo. O errado é você não acreditar mais. Não importa quantas vezes você vai cair. Importa quantas vezes você aguenta a pancada da vida. Porque a vida é pesada. A vida é dolorida. E os vitoriosos são aqueles que levantam, não importa quantas vezes cai. Não importa quantas vezes choram. Não importa quantas vezes se entristecem. Os vitoriosos são aqueles que trazem à memória o continuar e saber que o desfrutar da bondade de Deus nos alimenta com a esperança de uma nova chance e uma nova existência. Você quer ser vitorioso? Você quer ser aquele que vai ser conhecido pelos seus feitos? Entenda que toda conquista, todo feito, toda vitória, toda alegria, todo bem-estar que nos dá a chance de ter esperança, sempre será Deus que nos dá assim. Nos incentiva e toda a glória é para Ele, para a honra e glória do Senhor. Eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, que o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel e o Senhor é bom. Para Jeremias, ele tinha certeza que sentado escrevendo e chorando, naquele momento que ele está vivendo, ele está trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E isso tem que encher o nosso coração nos dias atuais. Porque o inimigo quer tirar do nosso coração a esperança. E o povo está sofrendo por falta de esperança. Estão se apegando em esperanças diversas. Esperança de ter uma casa melhor, de ter mais condições financeiras, de ter títulos, de ter uma vacina. Sim, nós podemos ter uma esperança nisso, mas isso é momentâneo. A esperança nossa está em Jesus, que fez o céu e a terra. E esse Jesus é bom. Não importa o que estamos vivendo. Para o profeta, ele continuou a esperar no Senhor, porque ele sabia que dias melhores virão. Da mesma forma, eu quero dizer a você, dias melhores virão em nome de Jesus. Dias melhores virão porque grande é a fidelidade do nosso Deus. Essa fidelidade que ele morreu na cruz para nos trazer esperança e certeza que amanhã vai ser muito melhor que hoje. Mas você pode perguntar para mim, Orlando,
dessa situação da bondade de Deus e a nossa esperança, quais são as implicações de tudo isso? Quais são as implicações de um entender na vida, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, no sentido de aplicar a misericórdia de Deus, de aplicar a fidelidade de Deus, de aplicar a bondade de Deus, aonde eu posso aplicar tudo isso, como eu posso ter esperança de tudo isso? É claro, versículo 26 diz assim: bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação no Senhor. Olha que esperança que nós temos. A pandemia vai passar, a vacina vai se concretizar, a economia pode voltar a fluir, empregos voltarão, tudo isso vai voltar. Mas se não tiver a salvação, o que vale tudo isso? Vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Vale ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que é mais precioso que nós temos de graça? Aguarde em silêncio essa esperança da salvação. Faça tudo o que tem que ser feito, que é a sua parte. Mas a esperança no Senhor tem que estar viva na salvação dele. Tem muita gente perdendo esperança na salvação. E aqui, as implicações que nós vimos da fidelidade, da misericórdia, da bondade, requer de nós que nós precisamos entender, que precisamos guardar em silêncio, ansiosos, não por uma vacina, ansiosos pela salvação, ansiosos por Deus. Lógico que a salvação vai nos dar um pouquinho de paz. Eu não estou falando para você não tomar, pelo contrário, tome mesmo. Quando chegar o momento seu, vá lá e tome. Mas nunca entendendo que a salvação é maior ou menor. A salvação está num patamar muito maior do que uma vacina. A salvação está no ápice da minha fé. Eu tenho a fé em Jesus, por isso eu serei salvo, mas eu tenho que guardar em silêncio, crendo que Deus é vivo, e é isso que o profeta está dizendo. A nação tinha sucumbido, estavam cativos na Babilônia. E ele estava guardando em silêncio, com esperança na salvação. Essa é a primeira aplicação que eu tenho a dizer a você, meu irmão. Faça a sua parte sempre. Se for para trazer a memória, traga a memória, mas realize. Não fique pensando, só trazendo a memória, viajando, não. Faça a sua parte. O possível cabe a você, o possível cabe a mim, mas o impossível cabe a Deus. O possível é guardar em silêncio, em esperança nessa salvação. Mas fazermos a nossa parte nesse mundo ainda que nós existimos. Essa é a primeira implicação de tudo isso, da misericórdia, da fidelidade e da bondade. A primeira coisa é aguarde em silêncio essa salvação, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar em nome do Senhor. Segunda coisa que eu aplico isso na minha vida, na misericórdia, que eu trago na minha mente essa misericórdia, essa fidelidade e essa bondade, não é só aguardar em silêncio a salvação. Eu preciso, enquanto eu aguardo essa salvação, e na minha caminhada cristã, resistir às tentações dessa vida. Está no versículo 27 e versículo 28, do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, dizendo: bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. No silêncio você aguardará a vitória. Você precisa resistir os dias maus e os inimigos da nossa alma. O inimigo quer nos levar a duvidar da fé. Na sua fé, você duvida da salvação. Na sua fé, você duvida que ainda Deus está operando. Na sua fé, você ainda duvida e você não resiste às tentações e sucumbe à fé. Cai, não resiste e acaba perdendo a sua salvação, porque
você desiste dela. A salvação foi conquistada lá na cruz por Jesus. E eu não posso abrir mão dela. Eu tenho que resistir. Eu tenho que trazer à memória aquilo em silêncio, que é a minha salvação, e eu resisto à tentação. Para que na terceira aplicação eu entenda, versículo 29, diz assim: põe a sua boca no pó, e talvez ainda haja esperança. Sabe que a aplicação de tudo isso, da misericórdia, da fidelidade, da bondade de Deus, eu preciso aguardar em silêncio a salvação, resistir à tentação nos meus dias e colocar o meu rosto, como o jargão evangélico, mas é a realidade, no pó, adorando a Deus e pedindo ao Senhor, indo para a terceira aplicação: põe a tua boca ao pó, talvez ainda haja esperança. Talvez não, há esperança nesse Deus soberano. E esse profeta maior tinha certeza que não era porque o povo tinha sido levado cativo que a esperança morreu. Não é porque a pandemia chegou que a esperança morreu. Ninguém, vou repetir para você, ninguém é maior do que o Senhor. O Senhor é maior do que todos e tudo. Deus ainda é fiel, ainda é soberano e ainda é bom. Traz a memória que Deus ainda é misericordioso. Traz a memória que ainda Deus é fiel e que Deus é bom. Aguarde a sua salvação em silêncio. Resista à tentação. Coloque o seu rosto no pó e ore ao Senhor, porque de tudo isso, eu quero dizer a você que uma das coisas que mais vai levar você a sucumbir a essa tentação está no versículo 30, que é uma das aplicações. Dê a sua face ao que fere. Forte-se da afronta. Muitos irão querer nos desanimar. Muitos estão dizendo agora: você não fala que Deus é bom? Que Deus é misericordioso? Que Deus ainda é fiel? E por que nós estamos sofrendo nessa pandemia? Que Deus nada. Que adorar Deus nada. Isso é falácia evangélica, falácia cristã. Muitos estão dizendo isso. Mas eu quero dizer a você e trazer à memória sua esta noite: todos que desafiam a Deus irão sucumbir, porque Deus virá e todos darão glórias a Ele, porque querendo ou não querendo, ninguém irá resistir a adorar e a abrir os seus lábios e confessar os seus pecados. Para concluir, o versículo 31 e o versículo 32 de Lamentações capítulo 3 diz que: pois o Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Olha que interessante, olha que belo esse texto. Ele começa a dizer para nós: traz a memória, traz à sua mente a esperança nas misericórdias. E ele termina dizendo a todos nós: as misericórdias e compaixões de Deus mostra a grandeza de quem Ele é. Por isso, mantenha a sua confiança em Deus. Mantenha a sua mente na esperança desse Jesus. Porque a fé nele ainda é viva. Ele é real. Eu não estou dizendo para você um jargão evangélico. Eu estou dizendo para você, com toda a minha fé, que a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Jesus ainda está no meio que nós estamos vivendo. Se nós ainda estamos vivos, é porque ainda Deus é bom, misericordioso e fiel. Traga a memória quando você ficar com dúvida. Quando o inimigo trouxer dúvida no seu coração e na sua mente,
eu quero dizer a você que as misericórdias do Senhor ainda é viva. E as misericórdias do Senhor ainda quer nos dar a chance para entender que o Senhor ainda é vivo e ainda é real, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus nos abençoe, que Deus ainda nos dê a chance de entender que o Senhor ainda é fiel, que o Senhor ainda é bom, que o Senhor ainda é maravilhoso. Traz à memória aquilo que nos dá esperança, traz à memória ainda aquilo que nos dá a esperança de continuar servindo a esse Deus e glorificando a Ele, em nome de Jesus. Queria convidar você, em nome do Senhor, a orar comigo, por favor, pela saúde do Marcos, que está na UTI. Vamos orar a ele, pedir ao Senhor por ele, pela vida dele, pelos irmãos que também precisam de emprego, tá? Pela saúde do casal da Andréa Sato e o Sérgio Sato. Vamos orar por esse casal em nome de Jesus. Pela saúde da Yasmin Arata e do José Roberto, tá? E a Kátia. Vamos orar por esses irmãos. Vamos orar também pela nossa igreja, nós precisamos da oração do Senhor. Peço também que você ore pela Cida, que está se recuperando em casa. Ela ainda não voltou a andar, mas o Senhor é misericordioso e é poderoso. Pela saúde do cunhado da Alice, o Mauro, e pela nossa irmã, a nossa amiga Zélia, que é maestrina, nos abençoou muito na igreja, e ela está com o coração muito aflito, porque ela está debilitada, sua saúde está muito difícil. Vamos orar por ela também. Pela amiga de infância do Ebenezer, a Andresa, vamos orar pela Andresa também. Pela vida dos nossos jovens, em nome de Cristo. Pela saúde do Brasil e do mundo. Nós precisamos orar e buscar a Deus. Por isso, que eu peço a você estar comigo, orando ao Senhor, para que nós possamos buscar a Deus agora, através da oração, e trazer à memória que Deus ainda é misericordioso, é bom e é fiel. Vamos orar? Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite de quarta-feira. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Nos ajuda, Pai, a ter a esperança em Ti. Quando nós estamos confusos, achando que o Senhor não está agindo e que o Senhor não vai agir, que nós possamos aguardar em silêncio, mas com esperança em Ti. E que o Senhor renove as nossas forças, renove as misericórdias nessas vidas que nós professamos aqui os nomes, que nós temos a certeza que o Senhor está lá no leito do hospital, na UTI, revigorando, Senhor, a saúde, trazendo, Senhor. Traz, Pai, a esses que tenham esperança, trazendo a memória na fé que o Senhor ainda cura nos dias atuais, que o Senhor ainda conforta, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda é o maior médico de todos. Que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Pai, nos enche de esperança. Assim como o profeta Jeremias teve a esperança no Senhor, porque trouxe à memória aquilo que revigorava a sua fé. Eu peço da mesma forma para todos nós, que nós possamos ver esses nomes que nós citamos aqui, restaurados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, revigorados pelo Senhor, curados pelo Senhor, porque o Senhor ainda é fiel, bom e misericordioso. Nós agradecemos por essa noite. Obrigado por todos que estão comigo nessa live, que todos que estão representando a sua família, que eles estejam na proteção de Cristo, na proteção do Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom. Nós agradecemos, Pai, por esse momento que nós tivemos a oportunidade de compartilhar da Tua palavra. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus,
agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua fidelidade. Obrigado por você me dar a oportunidade de ir até a sua casa, de levar uma palavra do Senhor para a sua vida e para a sua família também. Que Deus nos abençoe sempre, que nós possamos estar juntos a todos os momentos adorando a esse Deus e trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Convido a você a estar comigo também no dia 26 deste mês. Nós criamos agora um culto da família toda última sexta-feira do mês, através do Google Meet, para nós adorarmos a Deus, para nós nos vermos, compartilharmos e adorarmos ao Senhor. No dia 26 nós teremos no mês agora de março, esse momento de comunhão, de confraternização, através do louvor, de uma palavra, de compartilhamento e de oração. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Espero você sexta-feira, para nós adorarmos a Deus às 17 horas através do estudo bíblico, às 19 horas do sábado para um devocional do livro de Salmos e o culto domingo às 9h30 da manhã. Eu estarei lá da igreja trazendo uma palavra para você. Conto com você, estiver lá comigo para adorar a Deus através do culto online, que nós possamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra nos dias de hoje, uma notícia de Deus para você. Então espero você lá domingo em nome de Jesus. Grande abraço a todos, um beijo no coração, espero você sexta-feira. Grande abraço, fique com Deus.